Do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Olá, meus queridos alunos de Lógica. Vamos então a um novo capítulo do nosso curso. Tendo estudado tudo sobre os silogismos, conforme a nossa programação, agora nós vamos para um outro capítulo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os sofismas e as falácias. Na videoaula de hoje, nós vamos falar propriamente sobre os sofistas, a sua origem histórica, os seus principais representantes, em que consiste e assim por diante. E na próxima aula, nós vamos ver o que são as falácias. Esse conteúdo é muito interessante e muito prático. Vocês vão perceber que isso vai ajudar muito na sua capacidade de se comunicar, de expressar uma ideia, de argumentar, de debater, assim como o conteúdo anterior ensina a raciocinar, a pensar. O que nós vamos estudar daqui para frente e nos ensina a expressar aquilo que nós já aprendemos, tá bem? Você pode acompanhar aí no índice, né? Então já vimos toda a lógica do raciocínio. Agora nós vamos ver aí o número 4, os sofismas e falácias. E a indução, que é a parte 3. Nós vamos deixar a parte 3 para depois da parte 4, ok? Vamos então ao próximo slide. Quarta parte, os sofismas e as falácias. Vamos lá. Primeira coisa, origem e finalidade do movimento sofista. Vocês com certeza já estudaram um pouco sobre a escola sofística em História da Filosofia, lá quando estudaram os filósofos pré-socráticos. Vamos ver aqui, ou recapitular, para quem não estudou ainda, o que é essa escola filosófica e o que são os sofistas. Sofisma ou sofisma vem do grego, né? Sofisma, atos, derivado de sofismai. Sofismai. Pode ser traduzido como fazer raciocínios capciosos, vamos assim dizer. Em filosofia, especialmente no nosso curso de lógica, podemos dizer que é um raciocínio ou silogismo aparentemente verdadeiro, mas que na realidade é falso. Por isso diremos, ao longo do curso, se tratar de um silogismo aparente ou um silogismo sofístico, mediante o qual se tenta defender algo falso. Nas aulas anteriores, nós vimos que existe um modo correto de processar o nosso raciocínio. Quando aquele processo não é feito da forma correta, nós podemos dizer que temos um silogismo falacioso. Ou quando, além disso, ele não corresponde à realidade. Ou seja, ele é um silogismo aparente. Ele aparenta ser verdadeiro, mas não é. E é muito importante esse estudo para que percebamos nos discursos, no nosso contato com o mundo, quando estamos diante de uma verdade ou de uma mentira. Aqui trataremos, nas próximas aulas, apenas de questões mais gerais dessa que foi também uma escola filosófica muito importante na Grécia Antiga. Vamos deixar para o estudo mais aprofundado da escola sofística para o curso de História da Filosofia. A escola sofística constitui uma radical inovação da problemática filosófica. Por quê? Ela desloca o eixo da pesquisa do cosmo, né, do universo, para o homem, inaugurando assim o chamado período humanista da filosofia grega. Próximo slide. Essa nova orientação
deve-se, além de causas filosóficas, a causas sociopolíticas, a crise da aristocracia e a ascensão de uma nova classe social. Aqui está o contexto histórico, né? Como se desloca, como que se dá essa passagem dos filósofos da chamada Physis, que vocês estudaram, que procuram descobrir a origem do universo, de tudo que existe, para a escola sofística, esse deslocamento do cosmos para o homem. Além de razões filosóficas, razões sociais também. A queda da aristocracia, o surgimento de novas classes, o crescente comércio, a habitação de muitos estrangeiros na polis, né, especialmente em Atenas. Então isso faz com que haja uma mudança social e, consequentemente, o interesse da reflexão filosófica, o paradigma filosófico muda. Nós podemos classificar a escola sofística em 4 expressões. A primeira geração, que são a chamada geração dos mestres, especialmente Protágoras, Górgias e Pródico. Uma segunda fase, que são os erísticos. Uma terceira fase, que são os sofistas políticos. E uma quarta, chamada escola naturalista, mais ligada à primeira geração dos mestres e assim chamada por contrapor a lei natural à lei positiva. Vamos ver um pouquinho cada uma delas, para entender o que é um sofisma. Segundo diz o Giovanni, no livro de Giovanni Reale, do Dardanteseri, o termo sofista vem do grego também sofia, né? Sofia significa sabedoria. Então o sofista seria um sábio. Então nós podemos nos perguntar, se o termo significa sábio, por que ele tornou uma conotação tão negativa? A resposta é muito simples. Porque nós conhecemos propriamente os sofistas a partir dos textos de Platão e Aristóteles. E Platão e Aristóteles têm uma visão muito negativa dos sofistas. Para eles são verdadeiros usurpadores. Por quê? Porque não tem compromisso com a verdade, somente com a arte de persuadir, discursar, argumentar e convencer. Porém, no século XX, foi feita uma releitura da escola sofística e, digamos que, reposicionou a escola sofística na realidade, e ela foi vista como um elo fundamental e muito importante para a compreensão da filosofia grega antiga. Ok? Os sofistas operam uma verdadeira revolução espiritual, deslocando, como disse antes, o eixo filosófico da physis ou da natureza para o homem e aquilo que concerne a vida humana como membro de uma sociedade. O interesse passa a ser, portanto, a ética, a política, a retórica, a arte, a língua, a religião e a educação. Nós vemos que Platão, Aristóteles e todos os filósofos que vieram posteriormente continuam com o seu eixo, além da physis, do cosmos, mas também no homem. Aristóteles é o grande filósofo aí da ética, da metafísica, da física, da psicologia e assim por diante. Só que eles complementam aquilo que não fizeram os sofistas, a relação do homem com o mundo, e sim, principalmente com o bem e com a verdade. O contexto histórico, como eu já disse anteriormente, para esse deslocamento, é a crise da aristocracia, o crescente poder do demos, do povo, né, com a ascensão de novas classes, especialmente os comerciantes, o grande afluxo de estrangeiros, especialmente em Atenas, e a ampliação do comércio, e também a crise da antiga areté. O que é a antiga areté? A visão de virtude anterior. Nós veremos, para cada uma dessas 4 escolas sofísticas, qual seria o conceito de virtude ou de bem. Os diversos grupos sofistas. De modo algum, os sofistas constituem um bloco compacto de pensadores, mas podemos afirmar que visam as mesmas finalidades com esforços independentes e com meios análogos. Não se pode, portanto, classificar todos os sofistas de uma maneira única, porque eles não constituem um bloco unitivo. Por isso que nós classificamos em 4 escolas, para poder classificar tanto historicamente como se desenvolve essa escola, como se forma um sofisma,
como para compreender propriamente cada um desses pensadores. Então, como já disse antes, os grandes e famosos mestres da primeira geração, que não estavam em absolutos provados de reserva morais e que o próprio Platão considerou dignos de certo respeito. Depois, os erísticos, que levaram o aspecto formal do método à exasperação, perderam o interesse pelos conteúdos e também perderam a reserva moral que caracterizava os mestres. O que significa isso? Os erísticos valorizaram muito mais a retórica, a arte de persuadir, do que propriamente o conteúdo. Então, pouco importa o compromisso com a verdade, que para eles verdade bem nem existe. O importante é o que é útil, o importante é o que me serve para convencer o outro das minhas opiniões e impô-las sobre as outras pessoas. Por isso são os chamados erísticos. Terceiro lugar, os políticos sofistas, que utilizaram ideias sofistas em sentido ideológico, né? Como diríamos hoje, com finalidades políticas, caindo em excessos de vários tipos, chegando até a teorização do imoralismo. Então, se serviam de técnicas de retórica, se serviam de sofismas para convencer, inclusive, de imoralidades. E uma quarta escola que tenta retomar um pouquinho o elo com os primeiros mestres, mas que tem uma característica de contrapor a lei positiva, a lei criada pelo homem, à lei natural. Vamos falar um pouquinho aí da primeira escola, os mestres sofistas. Aparece aí no próximo slide. Protágoras. Para Protágoras, o indivíduo é medida de todas as coisas. Logo, também do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Protágoras é considerado, portanto, o pai do relativismo, porque para ele a verdade é sempre relativa. Relativa a quem? Ao homem. É o homem quem diz o que é bom, o que é mal, o que é verdade ou é mentira. Não existe o bem em si mesmo, o mal em si mesmo, a verdade e a mentira em si mesmo. O homem que é a medida de todas elas. Isso diz Protágoras. O critério para essa verdade é a utilidade. Aí estamos diante, portanto, da primeira forma de relativismo. Nesse caso, um relativismo utilitarista. Protágoras desenvolve a chamada antilogia, que é um termo muito importante de aprender, porque nós vamos utilizar muito, sobretudo nos debates lá na frente. O que significa antilogia? Propriamente uma contradição. Designa um método de deduzir argumentos pró e contra sobre qualquer questões, para tornar mais forte o argumento mais fraco. Protágoras se proclamava mestre nessa arte. Qual é a forma de convencer da antilogia? Você contra-argumenta o seu opositor, mostrando a incoerência ou mostrando o contrário ou contraditório do que ele diz. E assim você convence de que ele está errado, impondo o seu argumento. E Gorgias? Para ele vai dizer que não existe bem e mal, verdadeiro ou falso, por quê? Porque nada existe. Protágoras também diz que não existe bem e mal, mas ele diz o quê? Não existe porque o homem é que é a medida do bem e do mal. Gorgias vai dar um passo além ainda, ele vai dizer que, que o bem e o mal não existe porque na verdade nada existe de fato. Mesmo que existisse, vai dizer Gorgias, não seria cognoscível, ou seja, não seria passível de conhecimento do homem. Podemos dizer que Gorgias é o pai do niilismo na filosofia. Esse conceito é muito importante hoje em dia. Vocês vão estudar bastante o niilismo quando estudarem Nietzsche, por exemplo. Embora para Nietzsche, niilismo aqui é uma outra coisa. Mas guardem o termo niilismo. Niilismo significa negação. Então, para Gorgias não existe aletheia. O que é aletheia? A verdade. O que existe, na verdade, é a doxa, ou opinião. Doxa seria opinião. E qual é o papel da razão? Colocar luzes sobre os fatos. Então, Gorgias abandona completamente a concepção de aletheia. Para ele
navega no mundo das doxas, das opiniões, mas abandona até as doxas, diz que na verdade a razão pode iluminar um pouco a realidade. Qual é a concepção de virtude para esses sofistas da primeira geração, a geração dos mestres? É a força da razão com a qual pode se tornar forte o argumento mais fraco e buscar o útil para a vida social. Quem é o homem virtuoso para esses caras? Virtuoso é o homem que pode tornar forte um argumento fraco. E assim ele pode impor-se e se estabelecer na vida social. Aí nós temos a imagem desses mestres, né? Protágoras e Górgias. Ambos viveram aí no século V antes de Cristo. Então vai dizer Protágoras: o que existe é algo que é mais útil, mais conveniente, portanto mais oportuno. E o sábio quem é? Aquele que conhece esse relativo mais útil, mais conveniente e mais oportuno. Portanto, sábio não é o homem que pratica o bem ou a verdade, mas aquele que sabe discernir o que é mais oportuno, o que é mais conveniente, o que é mais útil. Esse é o sábio em sentido sofista para Protágoras, né? Ou melhor, na análise que faz dele Platão. Sábio é outra coisa completamente diferente para Sócrates, por exemplo, para Platão, para Aristóteles. E Górgias vai dizer o seguinte: como alguém poderia expressar com a palavra aquilo que vê? Ou como é que isso poderia tornar manifesto para quem escuta sem tê-lo visto? Com efeito, assim como a vista não conhece os sons, igualmente o ouvido não conhece as cores, mas os sons, e diz o certo quem diz, mas não diz uma cor nem uma experiência. Por isso, nada existe, não se pode afirmar o que é o bem, o que é o mal. Vamos às próximas duas escolas, os erísticos e os sofistas políticos. Aí tem características semelhantes. Primeiro, eles corrompem a antilogia de Protágoras, aquela arte de argumentar mostrando a contradição do seu oponente. O que eles fazem é a arte da controvérsia com a palavra que tem por fim a controvérsia por si mesma. Platão representa a erística de modo perfeito na obra Eutidemo, mostrando todo o seu vazio. Então, o que fazem os erísticos e também os sofistas políticos? Eles desacralizam completamente a religião, né? A religião aqui politeísta da Grécia. Sócrates os considera degeneradores da sofística, por esse não compromisso também com a virtude. Fazem uso instrumental e ideológico da retórica, em vista de conquista de poder. Então, eles utilizam-se dessas técnicas de linguagem para convencer, para persuadir e assim também ascender politicamente. Parece que não é atual isso hoje em dia, né? É exatamente o que a gente vê, especialmente agora, nesse tempo de pandemia, a gente que mais está vendo é discurso sofístico, argumentos sofísticos, falaciosos, como nós veremos também ao estudarmos as falácias não formais. Além disso, os erísticos e os sofistas políticos deformam a técnica da antilogia para construir sofismas capciosos. E qual a concepção de virtude deles? A vontade do mais forte que se impõe sobre o mais fraco. Quem é o homem virtuoso? É o homem mais forte que consegue se impor através de seus argumentos para os mais fracos. Quando vocês estudarem a história da filosofia contemporânea, quando estudarem, por exemplo, Nietzsche, Foucault, Derrida, parece que eles estão falando algo completamente novo, a descoberta da verdade. Nós vamos ver que, de certa forma, tudo isso já estava presente aqui nos sofistas. Por isso que, estudando bem a filosofia antiga e medieval, vai ser muito fácil, você vai nadar de braçada e estudando também filosofia moderna e contemporânea. Infelizmente, temáticas modernas e contemporâneas parecem aparecer a primeira vez na história, mas nós sempre encontramos em Gênesis, de alguma forma, lá
não diria nem na medieval, lá na filosofia antiga, tudo isso aí. É claro que depois se desenvolve melhor. E a próxima escola, aliás, antes da próxima escola, nós vamos ver aí dois representantes erísticos e políticos sofistas. Crítias e Trasímaco. Então vai dizer Crítias: os deuses são guardas que vigiam os interiores. Olha, se eu visse essa frase aqui, sem ter só tendo estudado filosofia contemporânea, sem ter estudado filosofia antiga, eu ia dizer, não, essa frase aqui com certeza é de Foucault. Essa frase aqui com certeza é de Nietzsche. Aliás, Foucault diria o seguinte: as instituições são guardas que vigiam os anteriores. E Nietzsche diria que são os deuses. Que para o demônio, para Nietzsche, são os deuses, e para Foucault, as instituições. E Trasímaco diz: o justo é a vantagem do mais poderoso. Próxima escola e última, sofística. A corrente naturalista sofística. Ela contrapõe a lei da natureza, que reúne todos os homens, à lei positiva, ou seja, aquela feita pelo homem, que ao invés os divide. O que eles vão dizer? A lei natural unifica todos os seres humanos, porque faz perceber que todos são iguais, surge aí um certo igualitarismo. E a lei positiva? Na verdade, a lei positiva é o que divide os homens. O que mais eles dizem? Eles formulam uma forma de cosmopolitismo. É a primeira vez que esse conceito que nós dizemos tanto hoje em dia aparece. E igualitarismo entre os homens, baseados justamente na lei de natureza, colocada acima da lei positiva. A lei natural, portanto, precede a lei positiva. Opinião é aquilo que está de acordo com a lei positiva. O que é opinião para eles? A doxa, aquilo que está de acordo com a lei positiva. Enquanto a primeira oferece firme referência ética e leva ao igualitarismo, ou seja, a lei natural, a segunda, lei positiva, há discriminações entre os homens. Surgem então os conceitos de lei de natureza e lei positiva, tão importantes, desdobradas depois também por Aristóteles e na teoria do direito, no direito romano e assim por diante. Quem faz faculdade de direito, por exemplo, se for uma boa faculdade, um bom curso, vai estudar muito sobre a lei natural e a lei positiva. E qual é a virtude para essa corrente naturalista sofista? A virtude é viver segundo as leis da natureza. Vamos ver aí dois representantes dessa escola. Hípias e Antifonte. Hípias, ele era partidário de um tipo de ensinamento enciclopédico, ou seja, de várias coisas. E a arte da memória, também chamado de mnemotécnica. A natureza une os homens, a lei os divide. Essa frase é dele. E Antifonte, uma vez que por natureza somos todos absolutamente iguais, tanto gregos quanto bárbaros, esse argumento está sempre presente em qualquer coisa que ele fala. Nós conhecemos, vale dizer também, não temos obras escritas desses pensadores. Nós conhecemos todos eles através dos diálogos de Platão, especialmente Trasímaco, por exemplo, aparece, se eu não me engano, na República. É na República ou é no Banquete de Platão, em diálogo, em argumentação com Sócrates, por exemplo, que é o mestre de Platão. Ok? Então, resumindo, para encerrar a aula de hoje. O que é importante nós saber sobre os sofistas e sobre os sofismas? Eles deslocam o interesse da filosofia, da natureza, para o homem. Isso é uma coisa muito positiva. Instauram um clima cultural que se poderia chamar com o moderno termo iluminista. Pelo amor de Deus, não vai dizer que eles eram iluministas, né? O iluminismo surge bem depois, lá no século XVIII. Mas aquilo que nós concebemos culturalmente hoje como iluminismo, nós podemos analisar analogamente que representou os sofistas para a filosofia daquele período. Eles criticam o conceito de verdade e de bem, e isso faz com que se tenha que aperfeiçoar muito esses conceitos, especialmente vai fazer isso
Platão, Aristóteles e os filósofos posteriores. A mudança do conceito tradicional de homem muda-se drasticamente. Consideram a virtude como objeto de ensino. Para eles, as virtudes não devem ser apenas praticadas, devem ser também ensinadas, naquelas concepções que vimos anteriormente. Eles apresentam-se, os sofistas, como mestres de virtude e são expressões da crise da aristocracia, da ascensão política das novas classes. É isso que eu queria que você guardasse da aula de hoje. Conclusões também sobre a sofística. A sofística atuou complexivamente uma profunda ação crítica sobre a moral, em sentido relativístico, nihilístico e utilitarístico. Nós estudamos bastante isso nas aulas anteriores, relativismo e utilitarismo. Sobre o conhecimento, o Logos não teria uma verdade isenta de controvérsias, por isso não existe. E sobre a religião também, mas não soube construir uma alternativa filosófica válida para substituir as criticadas. Então, teve muitos méritos a escola sofística, evidentemente, sobretudo de romper com os paradigmas de Homero, por exemplo, a concepção de religião da mitologia grega, mas eles não souberam construir, não propor uma nova concepção, uma nova escola, apenas foram capazes de desconstruir, mas não de construir um edifício sólido de conhecimento. Ainda nesse slide, vocês têm aí um quadro chamado A Morte de Sócrates. Eu quero explicar para vocês, podem ficar acompanhando aí esse quadro, eu vou explicando para vocês ele, porque ajuda a compreender um pouquinho Sócrates e também os sofistas. Primeiro, esse quadro é do artista francês Jacques-Louis David. Ele viveu no século XVIII, em 1748 a 1825. E ele foi um quadro que ele pintou a pedido de mecenas. Tanto o tema heróico quanto as formas clássicas dizem respeito ao neoclassicismo. Aqui concepções estéticas, E o artista é pioneiro e líder na pintura neoclássica na França. Agora vamos ao conteúdo. Ele pintou aí a cena narrada numa obra de Platão, que é a cena em que Sócrates se encontra na prisão, recebe a visita dos seus discípulos, momentos antes de tomar a taça de veneno com a qual ele vai morrer. Mostra ele aí preferindo morrer do que ter que mudar as suas ideias em nome do conhecimento. Ele prefere morrer pela verdade do que sujeitar-se à mentira, do que ser um sofista. Ao contrário dos amigos que o cercam, impotentes e chorosos, ele se mostra vigoroso, não se deixando abater. No fundo, aparece aí nesse quadro um Sócrates orgulhoso e feliz por morrer pelas suas convicções, pela sua verdade. Então, o pintor realça aí a sua figura, jogando sobre ele toques de luz. Você pode ver que ele é o mais iluminado aí de todos os personagens do quadro. A cena acontece numa sala em estilo romano, e ao lado do mestre Sócrates, estão 9 de seus discípulos. Platão aí é um deles. Embora Platão não tivesse presente no momento em que Sócrates foi morto, no quadro aí o artista o representou. Quem é Platão? É o homem que está sentado aí aos pés da cama. E ele está triste também, cabisbaixo, embora ele também fosse muito mais novo do que representado aí nesse quadro, E já apresenta um Platão velho, parece até que é mais velho que Sócrates, mas na verdade, quando Sócrates morreu, segundo Platão, ele tinha aproximadamente aí uns 20 anos. Sócrates aproveitou até os últimos momentos, até quase a hora de morrer, para ensinar os seus discípulos. Ele quer consolar os seus discípulos. Em sua sabedoria, usou o que lhe ia acontecer para debater com seus discípulos sobre a imortalidade da alma. Por isso ele está apontando aí para cima, dizendo, olha, não fiquem tristes, eu vou morrer, mas não vou acabar, porque a alma é imortal. Então ele está consolando. Parece
familiar para a gente esse discurso, né? Especialmente nesses dias de tempo pascal. Seu dedo levantado para o alto indica que há uma dimensão mais elevada do que a da terra. Você pode perceber também que o seu corpo, os seus músculos não estão tensos ou rígidos, né? Ele está relaxado, está tranquilo, porque sabe que vai dar a vida pela verdade. Ele nem sequer dirige o olhar para a taça que está sendo entregue para ele. Ele não está nem aí porque vai morrer. A alegria dele morrer pela verdade e o foco dele em aproveitar esses momentos para ensinar algo aos seus discípulos é o que importa. Com exceção do rapaz que segura a taça de veneno, que é aí que está em vermelho, as pessoas presentes no ambiente fazem parte do círculo de amigos do filósofo. O moço vestido de vermelho é o que foi encarregado de levar o veneno e testemunhar a morte de Sócrates. Mas ele também se encontra profundamente perturbado, de modo que você pode ver no quadro, ele não tem nem coragem de olhar para Sócrates. O heroísmo do filósofo e a injusta sentença são demais para que ele consiga contemplar com os seus olhos. Cristo, que é um dos outros discípulos mais queridos, só que aqui Cristo não é Jesus Cristo, né? Está sentado aos seus pés, com a mão direita em seu colo. Ao ser anunciada a sentença, ele tenta convencer o amigo a fugir. Então, esse que está de vermelho aí sentado, ele quer salvar Sócrates, né? Ele quer tentar convencer e ajudar Sócrates a fugir, mas Sócrates se recusa porque ele quer morrer pelos seus valores. Platão, como já falei, é o que está sentado aí à beira da cama, reage com dignidade diante da morte do seu mestre. Ele, imóvel, apenas acompanha com os ouvidos as palavras de Sócrates. Direciona seus olhos para o chão, como se estivesse perdido em pensamentos, filosofando sobre o destino do mestre. Um dos discípulos traz o rosto entre as mãos, enquanto o outro, de costas, clama aos céus. São variadas expressões da tristeza e dor vista no ambiente. O cálice de veneno ocupa o centro da concepção, né, da composição. O cálice representa aí a mentira, né, o motivo pelo qual Sócrates vai ser condenado à morte. O artista inteligentemente coloca-o em evidência ao direcionar para ele o braço de Sócrates e o do rapaz que oferece a taça com o líquido mortífero. Um ambiente descortina-se depois da porta, onde estão presentes algumas figuras, duas delas indiferentes ao que se passa na sala do lado. Num outro ambiente à esquerda, seguida por uma mulher, a esposa de Sócrates, é vista deixando a prisão. Então, apenas para ilustrar um pouco aí, esquecermos um pouco os conteúdos, esse quadro para você guardar bem. E assim nós vamos finalizando a nossa videoaula de hoje. Não longa, foi curta, e aprendemos um pouquinho sobre os sofistas, tá? Não precisa se aprofundar demais, vocês já estudaram ou vão estudar isso ainda em História da Filosofia. Para quem não estudou, então, estou apresentando a escola sofística, e para quem já estudou, recordando alguns aspectos principais. São importantes porque na próxima videoaula, quando estudarmos as falácias, nós vamos ver nada mais do que exemplos práticos daquilo que são sofismas. Ok? Que Deus te abençoe e um bom estudo. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.